Inclusive, eu queria saber sobre a visão de vocês no momento econômico atual. Acho que vale a pena começar pelo Brasil para depois ir para exterior. Uhum. Bom, Pelo Brasil, sacanagem. começando pela parte mais complexa. Começando pelo Brasil, é que é importante ter em mente que quando a gente faz a análise da reação do preço de ativos no Brasil, para a gente, historicamente, mais ou menos 80% é explicado pelo exterior. Então, o exterior tem uma influência muito grande no que está acontecendo no Brasil, né? Infelizmente, o cenário no exterior não é necessariamente ruim como um todo. Tem um bright spot, né? Tem uma parte da economia global, que é os Estados Unidos, que está indo muito bem. Só que a combinação do que está acontecendo no resto do mundo, que é os Estados Unidos indo muito bem com juros para cima, e China indo muito mal, que é um consumidor grande do que a gente produz no Brasil, acaba sendo uma combinação que para o Brasil não é uma combinação tão benéfica. Dito tudo isso, né, assim, além dessa parte internacional, que é juros altos nos Estados Unidos, acaba atraindo investidores para lá, o que faz com que o dólar se aprecie contra outras moedas, inclusive contra o real, né? E o fato de que a economia chinesa, a gente pode entrar no detalhe, mas ela está sofrendo bastante com os problemas estruturais que o país encontra, né? Uma demografia em colapso, um problema de falta de confiança institucional, um problema de mercado consumidor fraco. Essa combinação é bem perversa para a economia brasileira, mas o Brasil tem sempre aquela capacidade de pegar um cenário que é meio ruim e piorar ainda substancialmente, né? que é o que vem acontecendo, infelizmente, recentemente. O Brasil vive um problema de falta de confiança dos agentes na economia, principalmente por conta do ambiente fiscal incerto, né? O governo ele gasta mais do que ele arrecada. Enfim, quando você coloca na conta o custo de carregar a dívida também é quase uns 8, 10% de rombo no ano. E isso é muito difícil de você sustentar, né? Pensa no pai de família que gasta todo mês 10% mais do que ele ganha. E que todo mês, além de fazer isso, ele tem que tomar um empréstimo para poder sustentar. Cada vez que passa que ele vai lá no banco pedir mais um empréstimo, o banco vai cobrar mais dele, que é o que vem acontecendo no Brasil, né? Assim, por falta de confiança num cenário fiscal, né? Pelo fato de que o Brasil gasta muito mais do que ele arrecada e ele faz isso com consistência durante todos os anos, o que vem acontecendo é que a gente vem tendo que pagar taxa de juros cada vez mais altos nos empréstimos que o Brasil faz, tanto doméstica quanto internacionalmente. Então, assim, no final do dia é um cenário que é bastante desafiador para o Brasil no curto prazo, pelo fato de que você tem um cenário com taxas de juros aí perto de 15%. Nos últimos dias melhorou um pouquinho, mas ainda é uma taxa de juros quase insustentável, né? Você tem que ter um business que dê um retorno substancialmente maior do que 15% ao ano para conseguir pagar a sua conta só de taxa de juros e de custo de capital. Então é um cenário difícil para o Brasil. Obviamente, o que é importante ter em mente também é que não é um cenário de calamidade, né? Assim, o Brasil tem um cenário com um PIB ainda crescente, ele tem um cenário com uma inflação que, embora esteja desancorada da meta, é uma inflação que ainda é de um dígito médio, e é um cenário que você tem, o Brasil foi abençoado com muita coisa boa, um agribusiness muito competitivo, recurso natural abundante, produção de petróleo crescente. Então, o legal de você ter em mente também é importante não ir para o extremo, né? Assim, no lado, o sentimento é muito ruim, porque as coisas estão indo mal, juros está subindo, o preço dos ativos está caindo, mas o Brasil não é um país que não tem solução, não é um país que, assim, é um país que, do ponto de vista de cenário econômico, o Brasil tem conserto, assim. Obviamente, se quem está tocando a economia quer ou não fazer esse conserto, é um outro assunto. Mas o Brasil tem conserto. É um país que estruturalmente tem coisas boas, que tem um cenário que é ruim, mas não é calamitoso, e que, com um bom aperto de cinto do governo e com ancoragem de expectativa por parte dos agentes, você conseguiria resolver esse problema. Assim. Então, a vantagem é que, sendo agora em 25, por vontade de atualmente quem está no governo, ou seja, a partir do final de 26, 27, com a transição para um novo governo, existe um cenário onde você pode consertar esse problema do Brasil com não é simples, mas é consertável e onde todas as outras opcionalidades positivas de Brasil podem funcionar. Mas
Respondendo a sua pergunta, o cenário atual no Brasil, infelizmente, do ponto de vista econômico, é um cenário um pouco mais desafiador por conta de um cenário fiscal, né, de um gasto de governo muito maior do que o que ele arrecada, o que desancora a curva de juros, torna tudo muito mais caro no Brasil, desde comprar um carro a comprar uma casa, até você financiar um negócio, investir, gerar emprego, tudo isso acaba se tornando muito mais difícil. E aí, quando você tem falta de confiança de agente e, ao mesmo tempo, você tem um Estados Unidos super forte, atraindo dinheiro do mundo, a combinação é perversa, né? Assim, além de você ter um problema econômico doméstico, você tem desvalorização da sua moeda com relação ao dólar, que é a principal moeda do mundo, e quase tudo no mundo, né? Desde commodity, petróleo, minério de ferro, até, enfim, computador, tudo é cotado em dólar. Então, assim, acaba que o brasileiro vem gradualmente perdendo muito poder de compra versus o resto do mundo. Então, no final do dia, é um cenário econômico desafiador para 25. Você tá alguma coisa aí, né? Acho que tem algumas pontos que são bastante importantes, tá? Na prática, o que isso se traduz e como que isso se traduz para os diferentes preços de ativos e como que as pessoas têm que pensar nos investimentos aqui. E aí, acho que uma das coisas que a gente acaba focando muito é quais são os principais fatores econômicos que impactam os diferentes preços de ativos, né? Acho que, e aí eu acho que uma coisa que é importante é sempre levar em consideração o contexto do mercado externo, né? Aqui no Brasil, uma das grandes preocupações que a gente tem é com essa dinâmica da inflação. A inflação ela tem subido muito ao longo dos últimos meses e os nossos modelos sugerem que essa inflação ela continua bastante pressionada para cima, aí que poderia ter um pico aí, talvez no segundo trimestre desse ano, aí, talvez acima aí desses 6% que o mercado está projetando. Esse é um ambiente de negócio que é muito ruim, porque isso deixa com que o Banco Central ele tenha que jogar os juros cada vez mais para cima. Hoje o mercado ele já precifica que os juros aqui no Brasil eles vão aí para perto de 16%. E é um pouco do que o Murilo falou, né? Assim, pô, com os juros indo para 16%, né? Para a vida dos brasileiros, dos trabalhadores, dos empreendedores, ela acaba ficando muito mais complicada, né? Então, acho que, querendo ou não, isso acaba tendo um impacto muito grande nos diferentes preços de ativos. Dito tudo isso, assim, acho que a dinâmica global que a gente viveu também em 2024 foi uma dinâmica mais desfavorável para os mercados emergentes. Pensando de uma forma muito simples, como se no mundo tivessem dois grandes polos de crescimento. O polo de crescimento americano e o polo de crescimento chinês. E a gente pensa num pêndulo, que hora esse pêndulo ele vai mais para o lado americano, hora esse pêndulo vai mais para o lado dos emergentes. Esse pêndulo, ao longo dos últimos anos, ele tem ido muito mais para o lado americano. Depois a gente pode falar um pouco dos motivos porque a gente acredita nisso, mas se esse pêndulo ele vai mais para o lado americano, é um cenário que o dólar ele é mais forte e, eventualmente, a taxa de juros nos Estados Unidos ela pode ser mais alta. Quando isso daí acontece, acaba sendo um cenário muito mais desafiador para o resto do mundo. Não só porque as moedas elas se depreciam, mas, putz, se você tem a maior economia do mundo, que é a mais dinâmica de todas, que tem as melhores empresas indo tão bem assim, é como se esse negócio ele atraísse todo o capital do mundo e acaba sobrando muito pouco para o resto. Acaba sobrando muito pouco aqui para a gente também no Brasil. Então, uma das coisas que a gente vai ver é como que essa dinâmica aí vai se desenrolar aí ao longo dos próximos trimestres aí, com a entrada do Trump, com, eventualmente a China fazendo um estímulo maior na economia. Se de repente a gente vê esse pêndulo indo um pouco mais para o lado dos emergentes, pode ser que esse ano não seja tão ruim assim como foi o ano de 2024 para a Bolsa no Brasil, por exemplo. Pode ser que seja um ano razoável, mas acho que essa é uma das principais questões que a gente tem entrando nesse ano. Vocês acham que a Bolsa já está barata o suficiente a ponto do pessoal comprar pensando, olha, pode ser ruim, mas não dá para ser tão ruim assim, porque já caiu demais. As empresas têm algumas com lucro crescente, ainda apesar da situação que a gente tem aqui no Brasil. Até porque quando o governo gasta mais de um tri a mais do que arrecada, esse dinheiro vai para algum canto, né? Vai parar na mão das pessoas em Bolsa Família, o cara consome, ele vai gastar. Isso vai parar no caixa das empresas. Isso, com certeza absoluta. Assim, acho que tem, por esse lado, quando o governo acaba gastando demais, esse dinheiro volta para as empresas, é um ponto que as empresas, as ações, elas acabam sendo uma proteção contra, eventualmente, uma inflação mais alta. A gente ainda não está nesse ponto. As coisas talvez elas tenham que piorar um pouco mais para a gente chegar lá. Uma dúvida que a gente tem é que quando a gente olha, faz análises históricas, né? Sim, você tem situações em que quando a bolsa está mais barata, que os múltiplos eles estão mais baixos, a tua probabilidade de ter um retorno melhor nos próximos 12, 24 meses, ela aumenta. Mas não é uma garantia de que isso aconteça. Então, até fazendo uma comparação simples, né? Muita gente fala sobre taxa de juros aqui no Brasil. Quando a gente olha lá os juros da NTN-B, hoje em 6,5%, 7%, historicamente, sempre quando os juros no Brasil está acima de 6%,
a tua expectativa de retorno na bolsa nos próximos 12 meses ela é positiva. Você ganha 70% do tempo. Se os juros eles estão muito baixos, a tua expectativa de retorno ela é negativa. É meio doido isso, né? Na verdade, ele é contra-intuitivo. O ponto, no final das contas, é que o Brasil é um país que é muito cíclico. Então, quando as coisas elas não pioram para sempre, elas melhoram para sempre. Então, quando as coisas estão ruins, você eventualmente tem que fazer um movimento contrário de comprar a bolsa no Brasil. Quando as coisas estão muito boas, você tem que fazer um movimento contrário de vender. Porque realmente, você olha, né, o próprio gráfico da bolsa é uma coisa assim ao longo dos últimos vários anos, né? Bom, então, você acha, por exemplo, que a gente pode ter outro churrasco de 100 mil pontos? É difícil de cravar, mas assim... Não, é impossível assim, né? Lógico. Vou fazer um corte de 1 minuto disso, fique tranquilo. Espero, né? Não vai ser feito, pô. É só porque, de fato, eu olho assim e falo, cara, tá barato, tá abaixo da média histórica, né? O período de Ibovespa, etc. Mas tá tão barato assim a ponto de comprar já? Só tá barato não é motivo para você comprar um ativo, Exato. né? Até porque esse pode ser um ano muito complicado ainda. Até, assim, se a gente Pode voltar... cair, sempre pode cair mais. A vantagem do direcional para baixo é que sempre pode cair 100%, todo dia, né? E você, se você olhar, né, no histórico, se a gente tivesse aqui em janeiro de 24 fazendo exatamente essa conversa, né? O Brasil já estava no menor PI, no menor preço-lucro em muito tempo, talvez tão baixo quanto a crise de 2008 e quanto o ápice da crise do governo Dilma. E os Estados Unidos entraram em 2024 com preço-lucro 22 versus uma média de 18 vezes, né, para o S&P. Então, se você fizesse exatamente essa análise em janeiro do ano passado, você fala, poxa, o mercado americano já está substancialmente mais caro, o mercado brasileiro está substancialmente mais barato. E a diferença, assim, você está comprando e em 8 anos você recebe o retorno disso, né, assim, arredondando, o outro está comprando e demora 22 anos para receber o retorno. Aí, quando a gente vai, né, avança 12 meses, o que aconteceu? Assumindo o início de 24 com o Brasil super barato e os Estados Unidos aparentemente caro. O mercado americano subiu 25%, lembrando que lá tem um detalhe de que as empresas fazem cash flow em dólar, né, na moeda de reserva de valor do mundo, então é 25% de verdade. E o mercado aqui ele caiu 10%, além de perder 20% em valor no câmbio. Então, só o mercado tá barato não é um motivo para você comprar, evidentemente, pensando num cenário dos próximos 12 meses. É óbvio que se você pensar num cenário mais longo, o preço de entrada importa pra caramba. E aí sim, se você falar, não, vou colocar meu dinheiro agora pensando no horizonte de 10 anos, aí ok, aí você tá falando, assim, independentemente do que acontecer nos próximos 18, 24 meses, a chance de você em 10 anos ter um retorno razoável pode ser boa, dado o nível de entrada muito baixo. Mas assim, pensando no cenário para 2025, só o fato do Brasil ser mais barato do que os outros mercados não é um fato que em si justifica você ter uma exposição acima da média, ou acima do que você deveria ter no Brasil e menor em outros mercados. Vai depender muito de como o Felipe comentou, vai funcionar essa dinâmica durante 25, né? Assim, tem um pedaço muito grande que está fora do controle do Brasil, que depende do que acontecer da dinâmica entre Estados Unidos e outros mercados emergentes, como taxa de juros se comporta nos Estados Unidos, como vai ser o tratamento do novo governo nos Estados Unidos com relação a mercados emergentes, como vai reagir a economia chinesa a isso. O Brasil é um país que se beneficia de uma China melhor e ele é atrapalhado por uns Estados Unidos de juros altos. E, obviamente, também dependeria do que a gente fazer, do que o governo e do que acontecer no Brasil do ponto de vista de gestão fiscal e macroeconômica. Infelizmente, nos últimos anos não dá para contar com uma boa gestão ou com um cenário tão positivo doméstico, né? Assim, então acaba que a gente fica muito refém de como vai ser o cenário internacional. Mas se o cenário internacional ajudar, pode ser que comece um movimento de recuperação do preço de ativo aqui. Mas você comprar Brasil só porque ele tá barato, ou comprar não só Brasil, né? Assim, Brasil eu tô usando porque é o nosso mercado, mas comprar qualquer ativo porque ele tá barato não é necessário, pensando no horizonte dos próximos 12 meses, não é necessariamente o que funciona.